Me perguntaram qual é o melhor momento para fazer revisões, isso para quem estuda para concurso, vestibulares ou Enem. E essa pergunta é muito boa porque ela parte de um princípio básico que, né, reforça que sem revisão não tem aprovação. Isso aqui é uma lei sagrada para quem estuda para vestibular, concurso e Enem. Sem revisão não tem aprovação. Então, quais são os melhores momentos para você fazer uma revisão? Você já deve ter ouvido falar por aí sobre curva de esquecimento, sobre aquela curva de Ehrmann-Ebbinghaus, né, que fala que depois de um dia, depois de tantas horas, depois de um dia, depois de uma semana, depois de um mês, você esquece tanto. E ali você tem uma resposta para isso. Só que ela não é assim, a curva de esquecimento, ela não é uma coisa tão próxima da realidade de quem estuda de fato, né? Então a gente tem que pensar que aquilo ali serve de fundamento, mas não serve para a prática. Então, quais são os melhores momentos de revisão? Primeiro, vamos partir do princípio que você estudou um conteúdo novo, terminou de estudar esse conteúdo novo e fez ali todo o basicão, né? Fez uma leitura ou aula, fez anotações, resolveu questões, e aí você lá no teu cronograma, você deu, por exemplo, o conteúdo número 10 como encerrado. Então, quais são os melhores momentos para você revisar esse conteúdo número 10, por exemplo, lá do teu cronograma? A revisão, ela pode ser feita de várias formas, né? O ideal é que, se você estudou o conteúdo 10 hoje, da próxima vez que você entrar nessa mesma matéria, digamos que eu estou falando de direito constitucional. Quando você for estudar o conteúdo 11, ou seja, antes de estudar um novo conteúdo, é importante você fazer uma revisão do conteúdo 10. Então, se você estudou o conteúdo 10 hoje e semana que vem você vai estudar o conteúdo 11, é importante você, antes do conteúdo 11, tirar 5 minutinhos dessa tua sessão de estudo para fazer um resgate desse conteúdo 10. Então, o primeiro momento de revisão, ou um dos momentos de revisão, é antes de atualizar ou antes de estudar um conteúdo novo, certo? Então, a partir do momento que eu estudei e aprendi um conteúdo, ele se torna um conteúdo prévio, velho, que eu já tenho. E aí, quando eu vou construir um conteúdo novo, a partir desse que eu já tenho, isso vira revisão. Momento 1. Momento 2. Você vai fazer revisão também, de preferência, nos finais de semana. Se você estuda de segunda a sexta, conteúdos novos, é importante que no sábado ou domingo você faça revisão dos conteúdos dessa semana especificamente e também a revisão dos conteúdos acumulados na sua jornada. Como que você faz isso? Você pode organizar assim. De segunda até sexta, você estuda conteúdos novos. No sábado, você resgata e revisa todo o conteúdo da semana, fazendo questões, fazendo exercícios, fazendo alguma releitura com atualização, alguma coisa assim. E aí, beleza, resgatei conteúdos da semana. Se eu puder, no mesmo sábado ou então no domingo, você vai fazer simulados, né? Provinhas, microsimulados, não precisa ser um simulado de verdade, pode ser um microsimulado onde você vai ter contato com novas questões que você ainda não fez, que vão resgatar conteúdos do acumulado geral dessa semana, da semana passada, do mês passado. Então, você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar fazendo uma revisão geral da semana e uma revisão de caráter mais aleatório aos domingos, por exemplo. Então, se você pega um simulado, uma prova antiga, né, do seu concurso ou do Enem, e sai fazendo essa prova dentro de um esquema organizado, claro, você vai acabar tendo contato com questões que você estudou ontem, né, de conteúdos que você estudou ontem, com conteúdos que você estudou semana passada, mês passado, ano passado. Então, essas revisões periódicas por anotações têm esse papel também, tá? De resgatar o acumulado. Então, você tem quais momentos por enquanto? Você tem o momento de retomada antes de um conteúdo novo, a revisão da semana, que você pode fazer num sábado, a revisão do domingo, que você pode fazer do acumulado, né, daquela jornada, que pode ser todo domingo, domingo sim, domingo não. E você pode também organizar momentos da tua semana, por exemplo, ali na quarta-feira, para fazer um resgate prévio. Então, digamos que eu estudei conteúdo novo segunda e terça e quarta. E aí, quarta-feira de noite, eu uso, né, a quarta-feira de noite para revisar e resgatar os conteúdos de segunda, terça e quarta. E aí você pode fazer de novo isso na sexta ou no sábado para resgatar o conteúdo de quarta, quinta e sexta. Para daí no domingo, ou talvez no sábado, fazer um simulado que vai resgatar aleatoriamente tudo isso. Dependendo também do teu horário de estudo, se você tiver tempo, e aí para quem tem tempo, você pode, por exemplo, estudar conteúdos novos todos os dias, de manhã ou de tarde, e reservar à noite para fazer a revisão de fixação dos conteúdos que você estudou ontem.
Então, se eu estudei um conteúdo novo na segunda-feira de biologia, na terça-feira de noite eu reviso esse conteúdo de biologia. Se na terça-feira de manhã eu estudei um conteúdo novo de matemática, na quarta-feira eu vou revisar esse conteúdo de matemática. E é sempre assim. Então, se eu estudo num dia, eu reviso na noite do próximo dia, certo? Porque aí você cria uma métrica, né, e um sistema de eu estudo num dia e reviso para fixar no outro, o que é perfeito. O problema disso exige tempo, né, e nem todo mundo tem esse tempo. Tá? Então, esses são os momentos. Vamos revisar tudo? Vamos revisar os momentos de revisão? Então, estudei um conteúdo novo. Quando que eu posso revisar? Eu posso revisar ele no meio da semana para pegar aquele pedacinho da semana. Ou no final da semana para pegar aquele pedacinho daquela outra metade da semana. Ou posso fazer a revisão de sábado, onde no sábado eu reviso toda a semana. Existe também a revisão dos domingos, onde você faz simulados para revisar globalmente e aleatoriamente todo o conteúdo. Existe a revisão de retomada, que você vai usar, né, para cada vez que você fizer um conteúdo novo. Então, se eu estudei o conteúdo 1 e vou estudar o conteúdo 2, antes de começar a estudar o conteúdo 2, eu reviso o conteúdo 1. Aí, quando eu chegar no conteúdo 3, eu reviso o conteúdo 2 e um pouquinho do conteúdo 1. Quando eu chegar no conteúdo 4, eu reviso um pouquinho do conteúdo 3, do 2 e do 1, e assim vou indo, até quanto isso for sustentável, né? Então, você sempre fica revisando os últimos 3 ou 4 conteúdos do teu acumulado, sempre em 5 minutinhos antes de começar um conteúdo novo, tá bom? E aí, se você puder e tiver tempo, você também faz o esquema de numa hora eu estudo, na outra hora eu reviso, sempre o conteúdo do dia seguinte. Tá? Então, se você estudou um conteúdo na segunda, esse conteúdo da segunda você revisa na terça. Se você estudou na terça, você revisa na quarta. Se você estudou na quarta, revisa na quinta. E assim vai indo. Tá bom? Então, esses são os momentos de revisão. E para que fazer isso mesmo? Tem que fazer tudo? Não. O mínimo que você teria que fazer, pelo menos, é uma revisão de retomada para cada conteúdo novo, uma revisão de semana, se possível, e a revisão de domingo, né, fazendo simulados, pegando globalmente e aleatoriamente tudo que você já estudou em algum momento. Tá? E para que tudo isso? Para reforçar a sua memória e para evitar que você esqueça. Lembra que revisão é para fazer manutenção e atualização das coisas que você aprendeu. Então imagina que na tua vida de estudo, você vai fazer algo mais ou menos assim. Imagina que você está plantando, né? Você está fazendo uma plantação. Para cada coisinha nova que você aprende, é uma plantinha nova que você plantou aqui na tua memória. Se você simplesmente sai plantando e não cuida do que plantou, aquilo que você plantou aqui, uma semana depois morreu. Então, é muito importante você olhar para frente e seguir plantando novos conhecimentos, mas é muito importante, né, com a revisão, você olhar para trás e seguir cuidando das coisas que você aprendeu, ou, na nossa analogia, das coisas que você plantou. Tá bom? Então, por isso que você tem que fazer a revisão e por isso que são esses os melhores momentos de revisão. Tá bom? Se você tiver alguma consideração ou observação sobre alguma coisa que eu falei, deixa aqui nos comentários. E não esquece, se você tem também dúvidas sobre estudo e aprendizagem, deixa a tua pergunta, que assim que puder eu te respondo por aqui. Tá bom? Até a próxima.